me chamo Patrícia Depinar, eu sou arqueóloga, sou educadora para Memória e Patrimônio e eu tô aqui hoje no Museu do Sítio, né? Museu de Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba, que fica dentro da Casa de Cultura Dr. Bento Costa Júnior, na cidade de Rio das Ostras, onde eu resido. E a ideia é falar um pouquinho sobre a importância desse processo de tombamento, né, junto ao INEPAC. Esse lugar aqui, né, um lugar que vive a cultura, né, que tem esse sítio arqueológico tombado pelo IPHAN, né, como todo o Sambaqui, e a importância desse tombamento no que diz respeito à ciência e à educação sobre a arqueologia, principalmente aqui dentro do museu. A partir do momento que um bem é tombado, ele passa a ter mais possibilidade de preservação, de conservação junto aos órgãos públicos, disponibilidade de políticas públicas. Falando especificamente daqui do museu, do espaço do museu, um museu in situ, né, construído como ação educativa para mostrar como é uma escavação, como é um sambaqui. Então, assim, é um espaço que precisa do tombamento, né? Porque ele tem que ser preservado, ele precisa ser conservado. Uma importância ímpar para a ciência e para a educação. No momento em que a gente fala de emergências climáticas, de mudanças climáticas, a gente precisa lembrar que os sambaquis, eles são fonte de conhecimento, indicadores de antigos níveis do mar, por exemplo. Além do que, eles são fonte de pesquisa inestimável sobre a história de um lugar, sobre a antiguidade do lugar, sobre a relação que ela tem com os próprios moradores, né? A gente está aqui do lado de uma vila de pescadores, de uma comunidade de pescadores artesanais, que, querendo ou não, tem uma ligação com esse lugar, né? Na época da escavação, que se deu no finalzinho da década de 90, pela equipe do IAB, do Rio de Janeiro, houve uma relação, né? Se mostrou essa relação muito próxima de pertencimento da comunidade, né? Com esse lugar. Então, muito além do que um sítio que serve como medida educativa, ele faz parte da museologia social. Então acho que a necessidade do tombamento hoje é essa, é a gente poder contar com medidas de proteção e conservação para o sítio arqueológico, para o museu e para todo esse espaço da Casa de Cultura. Olá, meu nome é Rodrigo Pontes, diretor da Casa de Cultura Bento Costa Júnior. A nossa Casa de Cultura é uma das 12 unidades da Fundação Rio das Ostras de Cultura. No início, aqui era um depósito de sal, onde os pescadores se encontravam para salgarem os peixes, guardar artefatos de pescas. Depois também serviu de depósito para a construção da Amaral Peixoto. Aqui ficavam os materiais, algumas ferramentas, e com o passar dos anos, o Dr. Bento Costa Júnior, o primeiro médico a morar aqui na cidade, comprou este imóvel e aí sim ele adaptou para a moradia. Os móveis que pertenceram ao Dr. Bento Costa Júnior são móveis de 1920. Então a gente tem nessa galeria toda a parte de móveis, mas também a gente tem de alguns documentos. Principalmente a gente tem aqui a amostra do passaporte do Dr. Bento Costa Júnior, como também a gente tem outros arquivos que estão à disposição dos nossos visitantes. Aqui é o salão principal da casa do Dr. Bento Costa Júnior, onde a gente tem a exposição permanente. Aqui é onde nós temos a Galeria 1 e a Galeria 2, onde a gente recebe exposições de artistas locais e também de outras cidades. Antes de ser a nossa galeria, né, quando era a casa do Dr. Bento Costa Júnior, aqui era o consultório dele e nesse outro cômodo era o dormitório. Essas são moradoras antigas da cidade, elas fizeram parte do primeiro documentário da Fundação Rio das Ostras de Cultura. Uma curiosidade, a dona Aurélia Moreira Jorge, ela se casou aqui na Casa de Cultura, ou seja, na época, casa do Dr. Bento Costa Júnior. O Dr. Bento Costa Júnior tinha o costume de realizar casamentos comunitários aqui em Rio das Ostras. De 1 a 2 vezes por ano, vinha um juiz e um escrivão trazidos por ele para realizar esses casamentos. Essa é a importância que a gente dá e que a gente tem para o nosso município na nossa Casa de Cultura. Por isso é tão importante o tombamento dela.